vida é um espelho d'água, como um rio corre pro mar. As pegadas do meu destino, ando de costas pra areia pra não marcar. Centelha do destino, a gente se encontrar. Sou sol, você a lua, horizonte, sal e mar. Chegamos ao 7º e último episódio da série Águas dos Vales. Começamos o primeiro programa perguntando se você conhecia a bacia hidrográfica do Rio Doce e se conseguia imaginar o quanto esse território afetava a sua vida. A partir dessa questão, fomos navegando pelas 6 principais subbacias hidrográficas do Doce, dentro do estado de Minas Gerais, um território originalmente formado por 98% de Mata Atlântica e 2% de Cerrado, retrato da rica biodiversidade brasileira em fauna, flora e muitos recursos minerais. Tesouros que começaram a ser explorados assim que os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil. Tanto que podemos contar uma grande parte da história de Minas Gerais e do Brasil pela ocupação da área da bacia hidrográfica do Rio Doce. Povoados foram se formando de maneira desordenada durante séculos no entorno dos seus afluentes, prejudicando o equilíbrio ambiental de boa parte do território, efeitos que perduram até os dias de hoje. Nessa nossa jornada pelas águas desses vales, pudemos acompanhar como a ação humana colaborou para a situação dos rios que temos hoje. Mas o melhor dessa viagem foi ver o quanto está sendo feito para revitalizar nossos afluentes e criar condições duradouras para termos os rios que queremos amanhã. Na verdade, o rio que precisamos para garantir a nossa existência. Neste último episódio, vamos abordar o Rio Doce, um dos principais afluentes do Sudeste brasileiro, e nos debruçar sobre as iniciativas que estão transformando toda a sua bacia, patrimônio natural de todos os brasileiros. Embarque comigo nessa aventura. Ao fim dessa viagem, garanto que vamos sair com esperança em um futuro melhor. Estamos na Serra da Mantiqueira, um espetacular conjunto de montanhas que abraça Minas Gerais. Sua formação geológica favorece o acúmulo de grandes volumes de água das chuvas, o que faz brotar inúmeras nascentes, entre elas a do Rio Doce. Ela brota do encontro do Rio Piranga com as águas do Ribeirão do Carmo. Percorre 879 quilômetros, passa por 200 municípios mineiros e 28 capixabas, até desaguar no Oceano Atlântico. O estuário do Doce, essa área transição entre águas doces e salgadas, fica em Regência Augusta, povoado do município de Linhares, no litoral do Espírito Santo. O Ministério do Meio Ambiente tem uma resolução que coloca, essa área toda da Foz do Doce como de grande sensibilidade ambiental. Estamos aqui na Costa do Descobrimento, essa região também faz parte do Comitê Central da Mata Atlântica, então uma região muito rica ambientalmente, culturalmente. Uma parte do desenvolvimento do Rio Doce começou aqui através da Foz, descoberta em 12 de dezembro de 1501, na época passou a se chamar Rio Santa Luzia, depois de muito tempo, Rio Doce. E então Regência ela tem uma importância histórica muito grande, e só que todos esses elementos históricos estavam perdidos. E aí em 2000 foi montado o Museu Histórico de Regência com o objetivo de resgatar, proteger e difundir toda essa história aqui da Foz do Rio Doce. O museu ele reúne a história do início da navegação do Rio Doce, antes a população nativa que tinha aqui, os índios botucudos, a grande nação G,
a navegação do Rio Doce, o início do processo de desenvolvimento econômico do Rio Doce com a exploração das madeiras, serrarias, depois a questão agropecuária. Quando os portugueses desembarcaram nessa região, os índios pertencentes às tribos de língua tupi já não estavam aqui. Segundo o historiador Aruf Salmen Espíndola, professor titular na Universidade Vale do Rio Doce, esse é um dos fatores que explica por que o Rio Doce não recebeu nome indígena ou de santo, como era de costume na época do descobrimento. Os tupis habitaram as margens do Rio Doce, mas num passado muito remoto, né? Coisa de 700, 800 anos no passado. Então, quando os portugueses chegaram aqui, os tupis não estavam aqui. O que você acha deles são os achados arqueológicos, né? As margens do Rio Doce encontram sinais da cultura tupi, mas eles abandonaram, né? Os tupiniquins chegavam até ali Nova Almeida, depois davam um pulo, atravessava toda a foz do Rio Doce e iam se localizar depois já no sul da Bahia, Mucuri, aquelas cidades lá, né? Onde que é Prado, tudo aquilo é Porto Seguro, tudo aquilo é terra o Tupiniquim, com exceção de Porto Seguro, que tem Pataxó que entrava ali. Então o Rio Doce, né, ele não tem um nome indígena. Segundo, a foz do Rio Doce ele não sai toda de uma vez só no mar. Então ele não é visto do mar facilmente. Então os primeiros navegadores que vieram para fazer inspeções na costa brasileira, né, 1503, né, logo, né, depois nos anos seguintes à presença do Cabral, vieram expedições para mapear, para reconhecer. Eles não reconheceram a existência do rio, mas sabiam que tinha um rio, porque sabia que a cor do mar mudava e a salinidade do mar mudava. Então haveria um grande rio ali. Eles não estavam vendo, mas haveria um grande rio de água doce, havia um rio doce. Então o nome já aparece desde o princípio. E assim ele aparece em todos os documentos ao longo, né, da presença luso no Brasil e da história luso-brasileira. Alguns séculos depois, o Rio Doce não só foi descoberto, como se transformou numa espécie de terra prometida, com recursos naturais que pareciam inesgotáveis. Para afirmar essa tese, o historiador lembra do título do romance de estreia do escritor Graça Aranha. Canaã, lançado em 1902, abordava a imigração alemã no Espírito Santo. Exatamente os alemães que descem na região da Serra do Espírito Santo para as margens do Rio Doce, vão formar Colatina, né? E eles estão descendo para o Canaã. Mas é assim em toda a região do Vale do Rio Doce. Então por isso que tem muitos córregos, muitas comunidades com o nome de promissão, de alegria, de prazeres, de Canaã. Era visto como a terra da promissão, como a terra, como Canaã bíblico. Então isso estava presente na cultura popular. E esses nomes ficaram nos lugares, né, no sentimento das pessoas. Tanto uma imagem como outra foi frustrada, porque a forma de ocupação que não levou em conta, né, a continuidade, o futuro, que se baseou na extração desses recursos naturais, acabou havendo um colapso da sustentabilidade. A região do Médio Doce foi alvo da corrida pelo ouro no século XVIII e em seguida da exploração de minérios de ferro e da pecuária. Já aqui na sua foz, a atividade que mais impactou a região foi a madeira. Segundo a bióloga Paula Durão, a partir da década de 60 e 70, foram instaladas muitas serralherias na região. Que deram origem a alguns bairros, né, formados inclusive com o aterramento de alguns lagos que nós temos na cidade, que é o Pó do Chão e o Pó do Aviso. Bom, depois disso, esgotado todos os recursos praticamente de madeira, né, começou a ter uma exploração da terra, com cultivo predominante de cacau e café. A história da cidade de Colatina, dividida ao meio pelo Rio Doce, está diretamente ligada à expansão da lavoura cafeeira na região. Para dar vazão à produção no início do século XX, foi instalada no município uma estação da Estrada de Ferro Diamantina, conhecida hoje como Estrada de Ferro Vitória a Minas, e também a primeira ponte sobre o Rio Doce, Florentino Ávidos. Nós tivemos uma ocupação desordenada
tanto no urbano local como nos municípios mineiros, municípios vizinhos. E aí nós tivemos assoreamento. Além disso, nós tivemos também a questão da ferrovia, que destruiu a nossa mata ciliar. Culminou na bacia hidrográfica do Rio Doce ser uma das bacias mais destruídas do país, na questão do ecossistema ambiental, de cobertura florestal e principalmente também na questão de saneamento, né? Falta tratamento para mais de 80% do esgoto coletado do Rio Doce. O Plano Nacional de Saneamento previa o tratamento de 76,4% do esgoto coletado na região sudeste até 2023. Porém, na bacia, esse percentual é de 18,04%. O problema é crônico. A cada 100 litros de esgoto coletado, 82 vão para o rio sem saneamento. Os comitês das bacias hidrográficas do Rio Doce estão implementando iniciativas para acelerar o saneamento em todo o território, o que exige uma estratégia comum, mesmo com todas as peculiaridades de cada subbacia. Nós estamos numa bacia que tem realidades diferentes. Quando a gente pega os afluentes do Alto Doce, ele tem uma característica. Quando a gente vai descendo o Doce, chega no Vale do Aço e até mesmo chegar lá ao mar, né, considerando os afluentes do Espírito Santo, nós temos realidades diferentes. Linhares é o maior município do estado do Espírito Santo, né? E possui o maior número de lagoas do estado do Espírito Santo, justamente por causa da influência do Rio Doce. Existiam vários vales ao lado do próprio rio, que com o passar do tempo, ele foi represando esses lagos, formando as lagoas laterais. Né? Nós temos hoje o sistema lacustre composto por 75 lagoas, né? Aquelas mais do interior do continente, formada pelos lagos, a partir do barramento dos vales, e também aquelas localizadas na parte da praia, né, na parte mais plana da cidade, onde foi totalmente formado pelo assoreamento ali do rio no processo de formação geológica. Então aqui a gente recebe o lixo, né, o efluente doméstico industrial de toda a bacia do Rio Doce, além dos sedimentos, né, da areia, de tudo que vem descendo através do processo de erosão e desencadeia aqui o processo de assoreamento grande. Você vê aqui hoje aí, a maré está ainda cheia, mas dá para observar os grandes bancos de areia aqui dentro da foz. A importância da integração, né, na bacia é o que acontece no alto impacta no médio e no baixo. Então tem que ter essa visão integradora, né? A gente já faz na nossa gestão de comitês, né, com a agência, a gente teve comitês e uma agência só. Então também a importância de exercitar isso no território, para fazer trabalho integrado, porque a gente tem resultados melhores. Juntos, os comitês hidrográficos do Rio Doce elaboram planos municipais de saneamento básico para 165 das 228 cidades que compõem a bacia. Também estão sendo investidos R$106 milhões no abastecimento de água potável e nos sistemas públicos de coleta e saneamento de esgoto. Com esse investimento aliado a outras iniciativas dos comitês, como o projeto Rio Vivo, de proteção às nascentes, os resultados já podem ser vistos. Porém, não tem como chegar ao almejado saneamento universal sem a participação de todo mundo. Acho que todo mundo tem uma história e tem uma identidade com o rio. Então, acho que a sociedade precisa desse sentimento de que o rio nos pertence e de lutar por melhorias do rio, porque o rio ele acaba sendo um grande protagonista para o desenvolvimento e para a vida das pessoas que vivem aqui. A bióloga e ambientalista Ana Paula Bissoli defende a conscientização como parte importante do trabalho dos comitês. O principal trabalho aqui na região é estimular a regularização ambiental das propriedades, ou seja, a recuperação ambiental, né, especialmente dos passivos ambientais que existem nas propriedades, né, essa regularidade ambiental para a produção de água, conservação do solo,
e gerar outras oportunidades de emprego e renda para esses proprietários. O Atílio Zibel, conhecido como Teco, foi um dos beneficiados por esse trabalho. Nós, então, recebemos a visita, né, de alguns biólogos, né, que compõem essa organização na época, e vieram aqui fazer um levantamento sobre espécies de aves. E foi uma coisa assim surpreendente, porque a gente, quando eles nos perguntaram quantas espécies tinha, eu falei umas 50 espécies, e depois, quando foi feito o levantamento, em menos de uma hora foi registrado mais de 72 espécies. Hoje a gente já passa de 230 espécies registradas aqui no nosso sítio. Mas hoje o pessoal está buscando o beija-flor rabo branco rubro, né, que impressiona pelo tamanho dele. Eu costumo dizer que se ele tiver obeso, ele pesa 2 gramas. Né? Ele é de 4 a 6 centímetros o comprimento dele, e 2 gramas é o peso dele. E outras espécies aí mais coloridas que chamam bastante atenção, como o gaturão, a saíra amarela, também temos o gavião-pato, o guaxe, o araquã de barriga branca, a saíra amarela. Em 2007, o Itamar quis iniciar um projeto de turismo de luxo no seu terreno, mas foi aconselhado a investir no que sua propriedade tem de melhor, as belezas naturais. Então a gente começou atendendo algumas pessoas com trilha, começamos a servir um café da manhã, logo para frente o pessoal começou a pedir almoço, começamos a atender na nossa própria casa, não tinha estrutura. E nisso aí foi crescendo, então o pessoal querendo almoço, essas coisas assim, almoço, um passeio na natureza. Aí a gente começou a montar a estrutura que está aí hoje. E com essa questão de a gente trabalhar o turismo de natureza, começou a aparecer o turismo de observação de aves. Então o local ficou conhecido internacionalmente, né? Hoje mais de 30 países já visitaram a propriedade. Fizemos parceria com outras propriedades. Hoje o que está em alta para o turista estrangeiro é a observação de mamíferos. Então a gente tem na região algumas espécies de macacos, né? Na região daqui para cima, que começa a região de altitude, aqui a gente está em 820 metros. A gente consegue chegar a 1.100, 1.150, a gente encontra a preguiça de coleiro também, né? Então é uma espécie que o turista, principalmente o turista estrangeiro, procura ver, né? Hoje nós ouvimos a experiência do Itamar, que logo ele convidou o Teco, então o Teco veio, né? E assim como ele disse para a gente que ele visita várias outras propriedades, então todos estão ganhando, é uma rede que se forma, né? E é só um pequeno exemplo do que toda a bacia do Guandu pode fazer, e até a bacia do Doce, né? É um potencial que só tem a crescer, e as consequências são consequências positivas, porque o turista de observação de aves, de mamíferos, é um turista já sensibilizado para a preservação, para a conservação, então ele vem agregar nos bons costumes, né? Nas boas práticas quando estão praticando o turismo. Como a região tem uma antiga tradição pesqueira, nas últimas décadas, começaram a ser desenvolvidas várias ações para preservar a fauna marinha na foz do Rio Doce e gerar renda, tanto para quem vivia da pesca como para os moradores. Uma das mais conhecidas é o projeto Tamar, criado no litoral brasileiro por iniciativa de pesquisadores há quase 4 décadas. Em 82 foram instaladas 3 primeiras bases do projeto Tamar, né? 2 lá no Nordeste e outra aqui em Regência. E a partir daí começou o trabalho de conservação, da pesquisa e conservação das tartarugas marinhas e de envolvimento comunitário e também educação ambiental. Então, hoje nós temos os grupos de artesanatos nessas comunidades, com o objetivo de geração de trabalho e renda de forma mais sustentável. Tem a confecção do Projeto Tamar, onde produz as camisetas, né, que são projetos sociais com o objetivo de gerar trabalho e renda. Aqui na Foz do Rio Doce também tem uma grande importância para a conservação das tartarugas marinhas.
é o único lugar onde temos a desova da tartaruga gigante, né? Tartaruga de couro, a Dermocheles coriaceus. É o único lugar em todo o litoral brasileiro onde nós temos a desova frequente dessa tartaruga. E a tartaruga que ainda está na lista dos animais ameaçados de extinção, é uma população bem específica. E também a tartaruga cabeçuda, né? A careta. Então, reúne muitos fatores importantes de conservação aqui na Foz do Rio Doce. Apesar de a formação de ninhos com ovos depender das condições climáticas da praia, se a qualidade da água não for adequada, a equipe do Projeto Tamar é obrigada a levar esses ninhos para outro lugar, reduzindo a chance de nascimento de novas tartaruguinhas. Para cada 1000 filhotinhos que nascem, a média é que 1 ou 2 no máximo chega à fase adulta, que após 20 anos, 25 anos, retorna à praia para desovar. E aí ela retorna na mesma praia que nasceu. Então é uma nova população de tartarugas da Foz do Rio Doce, né, que agora estão vindo desovar. Populações de tartarugas que nasceram aqui através de um programa de conservação estão voltando agora para desovar. E precisam encontrar essa foz do rio cada vez melhor. Se depender dos esforços dos comitês das bacias hidrográficas, fóruns democráticos, que têm representantes de todos os setores da sociedade para implementar projetos que aumentem a quantidade e a qualidade da água. No próximo bloco, vamos rever como esse trabalho está revitalizando as águas do Doce e potencializando diversas iniciativas de preservação da região. Já já! Vamos navegar agora pelas mesmas subbacias do Doce que visitamos desde o primeiro episódio, mas agora nosso roteiro vai passar pela bacia que queremos e ver que já é possível vislumbrar os rios dos nossos sonhos virando realidade. Vamos começar na Serra da Mantiqueira, marcada pela exuberância da Mata Atlântica e belíssimas cachoeiras. Aqui nasce o Rio Piranga, principal formador do Doce. Com seus mananciais protegidos, a região fornece água boa e em abundância, ao mesmo tempo em que recebe ecoturistas. A gente tem um projeto de turismo aqui na cabeceira que envolve 7 cidades, 6 distritos e 5 povoados. Tudo relacionado à água, né? É um roteiro de 260 quilômetros que sai aqui da região onde nasce o rio e vai até no encontro do Rio Piranga com o Rio Chapotó. Na bacia do Rio Piracicaba, não há como não se encantar com o Santuário do Caraça, uma reserva particular do patrimônio natural que abriga a exuberante biodiversidade da Mata Atlântica. E tem como símbolo o lobo-guará, mamífero em extinção, mas que aqui corre solto. Para a gente ter uma ideia da biodiversidade, pensando na fauna, nós temos 76 espécies de mamíferos. Desde o lobo-guará, que é o símbolo aqui do Santuário do Caraça, a onça parda, a anta e demais espécies de mamíferos. As aves são quase 400 espécies de aves. Quando a gente pensa em fauna, nós vamos ter fauna aqui típica da Mata Atlântica, e também típica do Cerrado. A gente está numa área de contato desses 2 biomas, né? Próximo ao Caraça, temos o Parque Estadual do Rio Doce, considerado a maior área contínua de Mata Atlântica preservada em Minas Gerais, para contribuir com a saúde de seus afluentes. O território do Doce não se cansa de surpreender a gente com suas belezas. O rio que dá nome à bacia hidrográfica do Santo Antônio nasce na Serra do Espinhaço, cadeia montanhosa, riquíssima em recursos hídricos,
conhecida como Cordilheira Brasileira, que é reconhecida pela Unesco como reserva da biosfera, por ser uma das regiões mais ricas do planeta em recursos naturais e biodiversidade. A cidade tem muita cachoeira, tem muita água, a cidade tem um fluxo de água muito grande, então a gente tem Cachoeira do Cristal, Cachoeira do Chuvisco, Cachoeira da Bahia, o balneário aqui, que é esse balneário que a gente está, tem a Praia de Cima. Agora vamos visitar uma grande reserva legal de floresta nativa. Parte dela fica na APA de Belo Oriente, área de preservação ambiental que abriga boa parte das nascentes da bacia do Rio Santo Antônio. As florestas, elas são importantes em todo o processo, porque são esponjas, né? São áreas que ela consegue amortecer a chuva, tirar a velocidade da chuva e essa chuva infiltra, né? Ganhando esse tempo, infiltra mais na terra. Na subbacia hidrográfica do Rio Suaçuí, onde a maioria da população vive em áreas urbanas, o projeto Rio Vivo, de recuperação e cercamento das nascentes, está transformando escassez em abundância de água para os produtores que vivem de agricultura familiar. Então tem que aderir, porque o projeto é para voltar água e eu estou vendo um resultado muito bom aí, porque isso é um benefício para todos, não só para o produtor, né, mas para todo mundo que vai desfruir da água. Na bacia de Caratinga, alguns produtores, além de garantir a água para a produção, descobriram que produtos saídos de áreas de preservação ambiental valem muito mais. Estamos falando de agricultura familiar. Os cafés especiais são os cafés, hoje, pelo mercado, considerados cafés diferenciados, né, de excelência, né? É um café que tem que ser produzido preocupado com o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com pessoas. Olha, os cafés da gente hoje é vendido para Holanda, para Dinamarca, para a República Tcheca. Mas assim, quem compra são torrefadores e esses cafés estão para todo lado. A bacia do Manhuaçu é uma das mais ricas em áreas de preservação no território do Doce. Duas delas se destacam: a Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala, que protege o muriqui, o maior primata das Américas ameaçado de extinção, e a Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Bulcão, em Aimorés, fundada pelo casal Lélia de Luiz Vanik Salgado e Sebastião Salgado, um dos fotógrafos de causas socioambientais mais famosos do mundo. Aqui, eles mantêm o Instituto Terra, que produz mais de 2 milhões de mudas de árvores por ano, para reflorestar áreas desmatadas e fazer renascer espécies nativas. Vamos encerrando essa viagem com a sabedoria dos povos originários, habitantes nativos da bacia hidrográfica do Rio Doce, que ainda resistem e lutam por suas terras e por um modo de vida em que homem e natureza devem ser uma coisa só. Nós somos água. A ciência fala que aproximadamente 70% do nosso corpo é feito de água. Quando você vê o rio nascendo lá, ele é sozinho, né? Uma mina pequenininha, daí a pouco ela vai encontrando outras águas e aí ela fica um rio. E nós somos assim também. Nós sozinhos somos pequenos, né? Mas quando a gente se junta, a gente é rio, né? A gente cresce, a gente é rio. A participação de todos é fundamental para a preservação dos nossos rios. Juntos, podemos fortalecer essa onda de respeito e de nova consciência em torno do uso da água. Cada gota de esforço conta quando se trata de preservar os rios. Vamos unir nossas vozes, nossas ações e nossos corações
em prol desse bem tão valioso e vital para todos nós. Juntos, lutando pelo bem mais precioso da vida, podemos fazer da nossa sociedade um rio caudaloso, capaz de garantir a vida sobre a terra. Nossa ação sobre a natureza deixou uma conta cara para pagar. O aquecimento global é uma realidade que já está desequilibrando o clima, impactando a agricultura e submetendo algumas regiões a temperaturas anormais, com consequências desastrosas. Mas essa viagem pelas águas dos vales nos ensinou que é possível reverter esse destino. Trilhar essa estrada não é fácil, mas é preciso se quisermos ter um futuro viável. Nossa Constituição diz que a água é um bem público e a água potável um direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros. Mas a Carta Magna é um papel. Quem transforma as leis na sociedade que queremos viver somos nós. Direito à água potável, uma causa que é minha, é sua, é de todos. Obrigado por participar comigo dessa incrível jornada pelas águas do Rio Doce. A vida é um espelho d'água, como um rio corre pro mar. As pegadas do meu destino, ando de costas pra areia pra não marcar. Centelha do destino, a gente se encontrar. Sou sol, você a lua, horizonte, sal e mar.